Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Um jovem tinha um sonho. Ele queria muito tornar-se um esportista e um esportista que pudesse viajar pelo mundo. Ele era piedoso, tinha muita fé, rezava, e nas orações que ele fazia, ele sempre pedia a Nossa Senhora a graça de realizar esse sonho. Aconteceu, entretanto, um desastre. Ele teve uma doença e acabou precisando amputar a perna. E esse membro era indispensável para que ele se tornasse o grande esportista que ele sonhava tanto. E, por assim dizer, o sonho dele ia por água abaixo com esse incidente. Mas ele não perdeu a fé, ele continuou se apoiando em Deus, se apoiando em Nossa Senhora, rezava muito, e aconteceu que ele recebeu uma proposta para participar de um campeonato de esportistas que tinham condições semelhantes à dele. Ele já tinha colocado uma perna mecânica e pôde participar. Aconteceu que ele se desenvolveu muito bem na atividade esportiva e, por conta disso, foi convidado para outros e outros campeonatos e acabou se tornando um esportista de fato famoso entre esportistas que possuem deficiências e acabou viajando o mundo inteiro. E ele comentava depois, se reportando à fé, se reportando às orações e os pedidos que ele fez à Nossa Senhora, que ela havia de fato realizado o sonho dele. E ele dizia que o sonho foi realizado porque ele já não tinha mais aquele membro. Um desastre permitiu que ele realizasse um sonho que Nossa Senhora colocou dentro da alma dele. Esse fato ilustra bem o que nós vamos considerar na liturgia de hoje, porque por vezes a providência divina, Deus, ele se utiliza de verdadeiros desastres ou de tragédias para nos dar grandes lições. E é o que acontece justamente no Evangelho de hoje. Um desastre, uma tragédia. Nosso Senhor, ele fez uma pregação, operou milagres numa determinada região e já não havia mais necessidade de permanecer naquele lugar. Então, Nosso Senhor faz o convite para os discípulos, para os apóstolos, como está descrito aqui no Evangelho: vamos para a outra margem. A missão ali estava terminada, era necessário avançar para um outro lugar. E é curioso que não era só uma barca utilizada aqui. Outras barcas também estavam, outras barcas também acompanharam ou acompanhariam o périplo de Nosso Senhor. Entretanto, segundo narra o Evangelho, a barca de Nosso Senhor Jesus Cristo, a barca de Deus feito homem, passa por uma tempestade. É uma tempestade, portanto, que, segundo o Evangelho, ao menos é o que se pode concluir, uma tempestade que só assola a barca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem uma forte ventania, vem ondas que fazem com que a água entre no barco de Nosso Senhor. O barco começa a afundar e Nosso Senhor ali dentro está sereno, ele dorme. Até então, nenhuma atitude. Os apóstolos eram pescadores em parte. Eles, em princípio, teriam o domínio da situação. Em princípio, eles sabiam como agir diante de uma situação como essa. Eles confiavam nas próprias forças. E por isso, não tomam nenhuma atitude em relação ao Nosso Senhor, até o momento que eles percebem que, de fato, se eles não recorrem a Deus, se não recorrem a Nosso Senhor Jesus Cristo, a barca afunda. É o que eles pensam que vai acontecer. No princípio, eles pensam que vão sair-se bem, porque, afinal, trata-se de uma matéria do domínio deles, o mar. Mas Deus queria operar uma transformação nos apóstolos, transmitir para ele uma mensagem e nos transmitir uma mensagem com esse fato também. Deus queria, portanto, da parte deles, uma esperança absoluta nele, Deus,
e não tanto uma esperança nas próprias forças deles. Nosso Senhor repousa e aí, horas tantas, eles procuram Nosso Senhor no barco. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Pela maneira como descreve o evangelista, eles já estavam bastante apreensivos, já estavam nervosos. E aí, Nosso Senhor pronuncia 2 repreensões. Primeiro, em relação ao mar e ao vento. Silêncio, cala-te. E as palavras de Nosso Senhor tiveram seu efeito. Ele se utilizou da autoridade divina dele e, de fato, o vento cessou e houve grande calmaria no mar, segundo também descreve o Evangelho. E a segunda repreensão de Nosso Senhor foi para os apóstolos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Uma repreensão mais do que compreensível, primeiro porque era Deus que repreendia, e nós sempre devemos compreender e procurar compreender as repreensões provenientes de Deus. Mas também era compreensível porque, se era Deus que estava na barca com eles, por que essa insegurança? Por que esse medo? Por que o receio de que a barca viesse a afundar? Afinal, Deus estava ali. E se viesse a afundar, ele não seria capaz de operar um milagre, assim como tantos outros que já havia operado diante dos apóstolos? Esse trecho do Evangelho, ele tem uma aplicação muito interessante, muito importante para as nossas vidas pessoais, mas também tem uma aplicação para a situação do mundo, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano as tempestades. Os problemas, ora em proporção maior, ora em proporção menor, eles sempre aparecem nas nossas vidas. Mas nós precisamos compreender que essas tempestades, esses problemas, essas provações, elas são encomendadas por Deus. Deus sabe daquilo que precisamos, sabe a virtude que precisamos desenvolver nas nossas almas, os defeitos que precisamos combater, e Ele manda tempestades apropriadas para nós desenvolvermos as virtudes que precisamos, combatermos os defeitos que precisamos. E nós vamos estar melhor ou pior depois dessas tempestades, de acordo com a nossa contingência. Os apóstolos recorreram a Nosso Senhor durante a tempestade. Não confiaram em Nosso Senhor, na presença dEle, mas recorreram. Importante, na hora da tempestade, na hora da prova, é a lição da contingência. A lição de nós compreendermos o quanto nós precisamos dEle, Deus, o quanto nós precisamos não só compreender o que Ele quer fazer conosco, mas sobretudo confiar, ainda que nós não compreendamos. Os apóstolos, eles precisavam passar por essa tempestade para aprender a confiar em Deus. E às vezes nós precisamos também de tempestades para aprender a confiar ou para desenvolver ainda outras virtudes. Essa liturgia também tem uma aplicação para a situação do mundo, porque, querendo ou não, nós podemos, observando os noticiários, observando a vida atual, nós podemos perfeitamente concluir que o mundo está passando por uma tempestade. E nós não sabemos como vai estar o mundo depois dessa tempestade. Vai voltar ele a ser o mesmo? O mundo vai tornar-se melhor ou pior do que antes? Preparemos-nos para a pior hipótese. Preparemos-nos para que o mundo fique pior. Vamos supor, talvez sendo um pouco pessimistas, ou talvez não sendo tão otimistas, ou sendo simplesmente realistas. Pode ser que o mundo fique pior. Que atitude tomar diante de um mundo que piora? Que atitude tomar? Apenas 2 nós podemos tomar. Primeiro, perder as esperanças. Segundo, manter Nosso Senhor na nossa barca. Estar na barca junto com o Nosso Senhor. Entrar na barca significa muitas vezes tomar atitudes análogas a essas que os apóstolos tomaram. Primeiro, eles seguiram Nosso Senhor rumo a outra margem. Estar com Nosso Senhor na barca significa muitas vezes
Significa com muita frequência mudar de margem, mudar de vida, mudar atitudes interiores, atitudes exteriores, mudar nosso modo de ser, estar disposto a moldar-se por Nosso Senhor na nossa barca. A outra atitude que nós podemos tomar diante da situação do mundo, como foi dito, é perder a esperança. Mas perder a esperança tem um significado um tanto profundo demais, que é preciso nós compreendermos. Perder as esperanças significa não estar lutando junto com o Nosso Senhor pelo mundo, pelo reinado dele no mundo. Nosso Senhor diz em outro trecho do Evangelho: quem não está comigo está contra mim. Perder as esperanças em relação à situação do mundo de hoje pode significar não simplesmente não lutar por Nosso Senhor e pela implantação do reino dele na terra, mas também lutar a favor dos planos do demônio. A liturgia de hoje, em certo sentido, ela nos convida a uma posição de alma, uma postura de alma um tanto radical. Ao verificar que o mundo está passando por tempestades, pensarmos: mantenho-me junto a Nosso Senhor na barca apesar dessa tempestade? Ou cedo à tempestade? E ao invés de estar com Ele, lutando com Ele, ao invés de estar com Ele, procuro estar com Ele praticando a virtude conforme Ele ensina, me deixando moldar por Ele, expulsá-lo da minha barca ou fugir da barca e, portanto, meter-me na tempestade e quiçá até ser um elemento a mais na tempestade que atrapalha a barca de Nosso Senhor? É uma coisa a nos perguntarmos. As demais leituras também sublinham a mensagem do Evangelho. Primeiro porque no livro de Jó fica claro aqui, Deus responde a Jó do meio da tempestade. Do meio da tempestade, ou seja, Deus se faz ouvir muitas vezes na própria tempestade. E precisamos estarmos atentos à voz de Deus na tempestade. No Salmo fala que Deus transformou a tempestade em bonança. É bem isso que nós devemos esperar, porque a liturgia de hoje é uma liturgia de esperança, liturgia de quem espera que a tempestade vai passar e o reino de Deus se implantará no mundo, na face da terra. E a segunda leitura ainda sublinha mais a mensagem da liturgia de hoje, porque ela diz que o amor de Deus nos pressiona. Às vezes nós nos deixamos pressionar demais pelas tempestades, mas o que é preciso para quem tem fé é deixar-se pressionar e até impressionar pelo amor de Deus, que jamais vai nos abandonar mesmo e sobretudo nas tempestades. A liturgia de hoje, ela também é um convite para nós olharmos para outra margem, mas não só para outra margem, para as outras margens para as quais nós somos convidados constantemente, mas sobretudo para a margem das margens, que é o reino de Deus, é o reino de Maria. A liturgia de hoje nos convida a não simplesmente não pularmos do barco do bem, mas termos a confiança de que o barco do bem vai chegar ao seu rumo, à sua finalidade, que é a implantação do reino de Deus na face da terra. Ainda que venham ondas infernais, que serão sempre derrotadas, jamais perdemos as esperanças e vivermos em função desse reino. Teremos forças para praticar a virtude, para praticar o bem, se acreditarmos na implantação desse reino. Certa vez, uma senhora, um fato muito bonito, verídico, uma senhora dona de casa, com uma família grande, muitos filhos, passou por uma grande prova, passou por uma grande tempestade. O esposo dela faleceu num acidente no trabalho e ela tinha todos os filhos para criar, tinha todas as dificuldades próprias à vida familiar e não sabia o que fazer para sustentar os filhos. Ela se dedicava exclusivamente à educação deles, à formação deles, ao lar, e não tinha o que fazer para sustentá-los. Tentou de mil maneiras solucionar esse problema, não conseguiu, e passou diante de um crucifixo que ela tinha em casa. Era dos poucos objetos de valor que ela tinha em casa. Tratava-se de uma família simples, pobre, e eles tinham um crucifixo que havia sido chegado às mãos deles por uma herança de família.
Era um crucifixo grande, bonito, de valor. Eles tinham esse crucifixo e era onde eles encontravam forças para as horas das tempestades. Era rezando diante de Nosso Senhor. E a senhora muitas vezes rezou diante do crucifixo, mas uma vez reclamou com Nosso Senhor. Mais ou menos como os apóstolos aqui no Evangelho. Tu não te importas? Perguntava ela para Nosso Senhor. E ela se arrependeu disso. E até passou a aceitar os sofrimentos que Deus havia mandado, passou a aceitar as tempestades, em função dessa atitude de alma. Eu mereço, olha a minha atitude de alma diante de Nosso Senhor, eu reclamei com Ele, não se pode reclamar, Ele tem todo o direito, e passou a aceitar. Só que a tempestade foi piorando, e parecia que o barco ia afundar. E um dia, ela estava já entrando em desespero, pegou o crucifixo, tirou da parede, o crucifixo ficava pendurado, tirou da parede, era um crucifixo grande, pesado, e ela abraçou o crucifixo. E por um instante a provação dela aumentou, porque a cruz se partiu nas mãos dela. Ela quase que entrou em desespero, ou seja, já estava em desespero e quase que piorou a situação desesperante dela, mas ela percebeu que aquilo ali era um desígnio de Deus. O crucifixo tinha sido deixado em herança, e ao partir do crucifixo ela percebeu que a cruz, ela era oca, e dentro da cruz os familiares, os antepassados haviam depositado pedras preciosas. E ao abraçar a cruz, ao abraçar a dor, junto com Nosso Senhor, pedras preciosas saíram da cruz, e ela com aquelas pedras teve condições suficientes para sustentar os filhos no meio daquela dificuldade, no meio daquela provação, por um período prolongado. Abraçando a cruz, portanto abraçando a tempestade e abraçando a Nosso Senhor, essa senhora encontrou solução para os problemas dela. Quiçá isso seja também muito apropriado para o mundo de hoje e para as nossas vidas. Quando vierem as tempestades, aceitá-las, resignar-se, até amá-las, porque nós sabemos que elas provêm de Deus como didática dele para nos ensinar. Mas manter Nosso Senhor na barca, manter, porque dele é que virão forças para suportar as tempestades, e sobretudo é que com ele nós vamos encontrar a finalidade última do périplo da nossa vida e a finalidade última das próprias tempestades pelas quais passarmos. Então vamos pedir a Ele, Nosso Senhor, que vai se fazer presente no altar dentro de alguns instantes, graças nesse sentido, graças de confiança nele, mesmo e sobretudo nas horas de tempestade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.